A Arca de Noé. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falarei sobre um tema muito importante e interessante, a Arca de Noé. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra, mas antes, eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like e deixe sua gratificação com o Pix. Na tela isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Vocês sabem o que foi a Arca de Noé? Foi um grande barco que Deus mandou Noé construir para salvar sua família e os animais do dilúvio, que iria destruir toda a terra. A Arca de Noé é uma das histórias mais famosas da Bíblia, e está registrada no livro de Gênesis, nos capítulos 6 a 9. Mas quem foi Noé e por que ele foi escolhido por Deus? Filho de Lameque e o neto de Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, que viveu 969 anos. O nome de Noé significa repouso, descanso ou conforto, e seu pai profetizou que ele consolaria as pessoas do trabalho e da maldição da terra. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A época em que Noé viveu era péssima e violenta. As pessoas se afastaram de Deus e se corromperam totalmente. Deus viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que toda a intenção do seu coração era só fazer o mal continuamente. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem, e resolveu destruir toda a carne com um dilúvio. Mas Deus teve misericórdia de Noé, e achou graça aos seus olhos. Deus revelou a Noé o seu plano de enviar o dilúvio, e lhe deu instruções para construir uma arca, onde ele, sua família e os animais se refugiariam. A arca era uma enorme embarcação de madeira, com 3 andares, muitas janelas e uma porta. Ela tinha cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Ela tinha capacidade para cerca de 43 mil toneladas, o que seria suficiente para transportar mais de 1 milhão de animais. Noé obedeceu a Deus em tudo, e construiu a arca conforme as medidas e os materiais que Deus lhe ordenou. Ele também pregou aos seus vizinhos sobre o juízo de Deus que viria, mas ninguém lhe deu ouvidos. Eles zombavam de Noé e continuavam em seus pecados. Por exemplo, eles diziam: Noé, você está louco. Para que construir esse barco gigante? Não há sinal de chuva. Você está desperdiçando seu tempo e seu dinheiro. Mas Noé não se deixou abalar pelas críticas, e continuou fiel à sua missão. Depois que Noé terminou a arca, Deus mandou que ele entrasse nela com sua esposa, seus filhos e suas noras. Deus também trouxe até Noé um casal de cada espécie de animal imundo, e 7 casais de cada espécie de animal limpo. Os animais limpos eram aqueles que podiam ser usados para sacrifício ou para alimentação, como ovelhas, bois e pombas. Os animais imundos eram aqueles que não podiam ser usados para esses fins, como porcos, camelos e corvos. Quando todos entraram na arca, Deus fechou a porta por fora. Então começou a chover muito. Por 40 dias e 40 noites, a água saiu das fontes do abismo e das janelas dos céus, e cobriu toda a terra. Tudo o que tinha fôlego de vida debaixo do céu morreu afogado. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. A água prevaleceu sobre a terra por 150 dias, até que Deus se lembrou de Noé e dos animais. Então Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre o Monte Ararat, na atual região da Turquia. Noé enviou um corvo e depois uma pomba para ver se as águas secaram, mas eles não acharam lugar para pousar. Depois de 7 dias, Noé enviou a pomba novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Isso mostrou que a terra estava começando a brotar. Depois de mais 7 dias, Noé enviou a pomba pela 3ª vez, e ela não voltou mais.
Então Noé abriu a janela da arca, e viu que a terra estava seca. Deus mandou que ele saísse da arca com sua família e os animais, e que se multiplicassem sobre a terra. Noé saiu da arca e construiu um altar para Deus. Ele ofereceu holocaustos de alguns animais limpos, e adorou a Deus. Deus sentiu o aroma agradável do sacrifício, e prometeu em seu coração que nunca mais amaldiçoaria a terra devido ao homem, nem destruiria toda a vida com um dilúvio. Deus também fez uma aliança com Noé e com toda a vida na terra. Ele disse que enquanto a terra durasse, haveria semeadura e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ele também deu a Noé e seus descendentes autoridade sobre os animais, e lhes permitiu comer carne, desde que não comessem o sangue, pois nele está a vida. Ele também ordenou que não derramassem sangue humano, pois o homem foi feito à imagem de Deus. Ele abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse para frutificarem e encherem a terra. Como sinal da sua aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Ele disse que sempre que o arco-íris aparecesse, ele se lembraria da sua promessa de nunca mais enviar um dilúvio para destruir toda a carne. O arco-íris seria o símbolo da aliança entre Deus e toda a vida sobre a terra. A história da Arca de Noé nos ensina muitas lições. Uma delas é que devemos obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos seus planos ou quando somos ridicularizados pelos outros. Noé foi fiel a Deus em meio a uma geração perversa, e por isso foi salvo do juízo. Outra é que Deus é justo e castiga o pecado, mas também é misericordioso e salva aqueles que confiam nele. Noé achou graça aos olhos de Deus, e recebeu sua bênção e proteção. E ainda outra é que Deus cumpre suas promessas, e podemos confiar na sua fidelidade. Noé viu o cumprimento da palavra de Deus, tanto na destruição como na restauração da terra. Por exemplo, ele viu o arco-íris como sinal da aliança de Deus, ele viu os animais se reproduzirem sobre a terra, ele viu seus filhos gerarem filhos, ele viu as estações do ano se alternarem, ele viu as plantas a vida se renovar após o dilúvio. A história da Arca de Noé é um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas e à sua justiça redentora. Olhando para essa narrativa, podemos extrair valiosos princípios que se aplicam à nossa jornada espiritual. Primeiramente, a importância da obediência a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor se afasta dos caminhos divinos. Noé não apenas construiu a arca, mas também pregou a justiça de Deus, mesmo enfrentando zombarias e descrença. Em segundo lugar, a compreensão de que Deus, em sua misericórdia, fornece um meio de salvação. A Arca de Noé foi o meio escolhido por Deus para preservar a vida durante o dilúvio. Hoje, também, temos um meio de salvação em Cristo Jesus, que nos resgata do dilúvio, do pecado e da separação de Deus. Além disso, a história nos ensina sobre a paciência e a confiança em Deus. Noé esperou pacientemente durante anos enquanto construía a arca e aguardava o cumprimento das promessas divinas. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos desafios e períodos de espera, mas a confiança contínua em Deus traz esperança e renovada força. Finalmente, a imagem do arco-íris como símbolo da aliança de Deus nos lembra do seu compromisso conosco. Cada vez que vemos um arco-íris, podemos lembrar da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e da sua graça que nos sustenta. Assim como Noé saiu da arca para uma terra renovada, também somos convidados a sair dos darcos de desafios em nossas vidas, confiando na promessa de um novo começo e na aliança eterna com o nosso Criador. Agradeço a todos por acompanharem este vídeo. Se apreciaram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, inscrever-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva e ativar o sininho para receberem as notificações de novos vídeos, e deixe sua gratificação com o Pix na tela para marconesilva6@gmail.com. Que a história da Arca de Noé inspire nossa fé e compromisso com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês.